3 coisas que ninguém quer que você saiba sobre a declaração de imposto de renda. 1. Você pode fazer tudo sozinho. 2. É bem mais simples do que você imagina. 3. Você não precisa gastar nenhum real para fazer. Assim como a forma de pedir táxi ou comida delivery evoluiu, o jeito de fazer o IR também. Quero te apresentar o Velotex, a plataforma que automatiza todo o processo de cálculo de imposto sobre ganhos mensais na Bolsa de Valores e também sua declaração de IR anual completa. Faça em questão de minutos o que antes levava horas para fazer. Acesse o site velotex.com.br e use grátis agora. Gamecast! Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clear. Fala pessoal, começando mais um Gamecast, onde se fala de Bolsa de Valores sem mimimi. E hoje aqui com a ilustre presença do Casaca. Pois não, André Moraes. Tá aí representando o Roberto Indec, que para parear não veio, né? Pois é. Tudo bem com você? Acontecendo, cara? Tudo bem, tudo Você certo. O cara tá ficando muito chique, né, cara? Porque só manda coisa de Nova York, de não sei o que, lá, sei lá, onde que ele Da tava, Nasdaq, nos Estados Unidos. Nasdaq. Nasdaq, Nice. Sair no nome dele. Até em feira de tecnologia e comunicação, o Roberto Indec foi. Faz 3 semanas que... No Texas, exato. Faz 3 semanas que o bicho não fala nem de futebol, você percebeu? Esqueceu até de futebol. Não tá falando de futebol, não tá falando de mercado. Olha quem chegou, André Moraes. Só porque a gente começou. Olha quem chegou. Deixa eu ver. Presta atenção. Deixa eu ver. Meu amigo Roberto Indec, cara, a gente estava falando muito bem do senhor agora, tudo bem? Somos amigos? Não muito, era só para disfarçar, só para os outros achar que a gente, enfim. Tudo bem com você? Olha, até o presente momento, estamos muito bem, graças a Deus. Então, a gente estava falando que você está muito chique, que você só manda foto agora dos States, da Nasdaq, da Nice, de feira de tecnologia no Texas, né? Androu, comprou um chapelão lá, um cintão com uma fivelona. Eu tô sabendo das coisas. Tudo bem com o senhor? Tá tudo certo? Aprendeu a dançar country. Não, tá fácil, não. Olha, André Moraes, vamos bem, viu? Na medida do possível, vamos bem. Muito trabalho. Quando o Mário Casaca não me incomoda, nós temos muito trabalho. Não fala do Mário Casaca que ele conseguiu o selinho azul lá no Instagram. Lá, 70 mil pessoas no nosso Instagram. Não tá fácil. Mário Casaca adora um selinho. Adora um selinho, né? Sabia, tava esperando essa piada. Eu tava já esperando essa piada. Ela demorou essa piada até. 3 minutos de programa e a piada demorou para acontecer. É que o André só trouxe agora. 2 coisas que ele gosta, né? De selinho e de levantar pneu de caminhão. Essas 2 coisas aí Mas enfim, isso, vamos lá, vamos começar? Convidado hoje? Deixa eu só fazer o jabá antes aqui. Posso fazer o jabá? Claro, vamos lá, claro, sem problema. Isso, essa é sua, tá aí para isso mesmo. Exatamente. Então, para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo, não esqueça de clicar no link aí embaixo do vídeo, no YouTube. Gente, é melhor assistir do que só escutar. Vai lá no link, no nosso canal oficial do YouTube e garanta o seu kit trader. Eu já tenho o meu aqui. O que é kit trader que eu não sei? Conta para mim. Você ganha uma camiseta personalizada, olha o meu ticker aqui, Casaca 4, tá? Olha lá, tá vendo? 4. Então, essa ação você pode ficar comprado que ela só sobe, parece um foguete. Mas era isso o recado, clique aí no link embaixo do vídeo e chame o convidado, por favor. Pô, eu não sabia que já tinha começado a gravar. Claro, já começou a gravar, você não aparece, caramba. Você demorou 15 minutos para chegar e já tinha começado a gravar. Então vamos lá. André Moraes, Roberto Indec, convidado todo especial hoje, vai lá. Convidado todo especial. Deixa eu contar uma história, cara. Eu fui viajar essa semana passada, nas últimas 2 semanas. Cara, eu peguei avião pra caramba, André Moraes. Você ia morrer se tivesse comigo, viu, cara? Por quê, cara? Aqueles negócios de chegar em cima da hora, dá problema. Nossa, que eu não fala isso, cara. Não fala inglês. isso.
Não, inglês eu tô fora, velho. Inglês, se for pegar avião em inglês, é 4 horas antes do voo, eu já tô lá na fila, Você ia entendeu? ter ataque do coração, cara. Foi bom Não, demais. agora Você cara. sabe por quê? O Indec, deixa eu só interromper aqui, André. O Indec tocou no assunto agora, que eu preciso falar uma experiência que eu passei com ele no final do ano passado, chegando em cima da hora no aeroporto. No caminho, ele conseguiu. A gente já estava apertado o tempo, mas ele conseguiu se perder. A gente pegou a Dutra, atrasamos por baixo aí uma meia hora e passamos correndo pelo saguão do aeroporto. Eu, ele, Clarinha, Ô, carregando Caça, mas dessa vez mala. você ia adorar, cara. Porque assim, é na gringa, chegando atrasado, tendo que discutir com os caras em inglês. Nossa, não, É aquele negócio lá, cara. Aquele não, caos não. ali. Tá É louco. bom demais, viu, cara? Viver essa vida louca. Vai, André, chama nosso convidado aí, que, cara, eu sei que ele esteve recentemente com a gente. Pois é, em Pois São é, Paulo, no nosso pois é, Gamecast pois é. presencial. E já perguntou quando que a gente vai fazer outro, né? Então, é porque foi legal. Então, seja bem-vindo, Patrick Luan. Tudo bem com você, cara? Opa, tudo bem? Bom demais. Os caras Realmente, demoraram bom. 15 minutos pra te chamar, né, meu? precisa Hein? fazer outro novamente. Aquele dia foi um dia muito massa, foi muito memorável poder estar junto com vocês lá. Para quem Os não caras sabe, demoraram pessoal, 15 minutos pra te chamar, né, meu? Não, mas tá também tranquilo. os caras não chegam, né? Os caras estão tudo nó cego, não chega. Só para quem não sabe, né? Nós fizemos há uns 3 meses, 3, 4 meses, né, um evento presencial lá na Bolsa. Bolsa famosa B3, tá? B3. Porra, você acha que alguém que tá escutando isso aqui vai achar que é As uma pessoas bolsa? não conhecem, cara. As pessoas não Na conhecem. Não é todo B3, mundo. então, tá bom. Vai lá, bicho chato. Aí, com o Felipe Fontes, foi uma bela entrevista, né? Bem interessante. Aí depois a gente saiu, tomou um café, tomou uma cerveja depois, bateu muito papo e o Patrick tava por lá. Gostou do evento, Patrick? Cara, gostei demais. A organização foi show de bola. A estrutura lá também muito bonita, não tinha conhecido ainda. Eu que sou aqui do interiorzão, do Paraná, então foi muito bom ter ido até lá. Da onde você é? Sou de Bandeirantes, Paraná. Bandeirantes? Próximo a Londrina aqui. Londrina acho que é uma referência melhor aí de dar. Mas é um interiorzinho, 32 mil habitantes aqui. Cidade pequena. Londrina é a cidade do Osney, não é o Indec? Cara, Londrina é a cidade de Londrina Esporte Clube. A estádio do café. Sim. É que você não conhece muito de cultura, né? Então. Café? Café eu conheço, eu tava tomando um agora há pouco aqui. Cara, Patrick, bom, primeiro seja muito bem-vindo, e a gente vai começar como a gente começa todo o Gamecast, quando o convidado vem a primeira vez aqui, querendo entender um pouco a sua história, né? Como é que você chegou nesse mercado, aliás, por que chegou nesse mercado, como é que você teve a ideia aí de começar a olhar gráfico? Bom, primeiramente quero dizer que é uma honra enorme poder estar participando hoje desse Gamecast aqui como entrevistado, ainda mais ao lado de duas lendas do mercado aí, profissionais que eu admiro muito, pelo profissionalismo e pela caminhada mesmo, pela história construída. Inclusive, André Moraes foi um dos meus primeiros mentores na análise gráfica, então vou chegar nessa parte aí da história, mas de antemão, agradecimento muito grato mesmo pela oportunidade e pelo convite. Uma outra coisa também que eu queria comentar com vocês, talvez vocês não tenham noção ou tenham noção do tamanho da importância que esse programa aqui tem na vida das pessoas que quer seguir essa caminhada de mercado financeiro, seja em qualquer setor que for, porque tem muitas oportunidades, ou no day trade em si. Eu, por diversas vezes que eu me senti assim, desmotivado, que eu pensei em desanimar, que eu pensei em desistir, foi aqui que eu encontrei assim forças, nas histórias das pessoas bem-sucedidas que passou por aqui, que eu consegui ter força para não desistir. Assim. Então, é muito importante esse trabalho que vocês fazem aqui, eu tenho que parabenizar toda a equipe e vocês também que tocam o programa aqui, porque faz toda a diferença na vida das pessoas. Inclusive, eu espero que a minha história aí também sirva de motivação e exemplo para quem vai escutar esse programa futuramente. Sou um fã do programa, escuto todos, desde o primeiro, inclusive alguns escutei mais de uma vez, muito mais de uma vez, então realmente acompanho todo
o programa aí, toda a trajetória, vejo a caminhada e a evolução de vocês. Ô, Indec, não vamos deixar de falar aí do cabelo do nosso ilustríssimo André Moraes, caprichado no laque ou não? Cara, quem tá vendo imagem, né? Não tem um fio fora do lugar, cara. É uma coisa caprichado no laque, né? Eu não sei que marca ele podia falar pra gente que marca ele usa, ou a esposa dele trazer aqui pra gente algum dia, né? Posso falar? Eu ficando com fama de que passa laque e o Indec de careca. Porra, semana passada, sexta-feira, eu tava lá com o CEO da Vitacom, aí ele falou, não sei o quê, quem que tá o gestor lá da área? Eu falei, o Roberto Indec. Aí ele falou, conheço, também é judeu e tal, não sei o quê, você faz o programa lá com você, rapaz, eu vou falar isso, eu vi ele no Instagram, ele tá lá nos Estados Unidos, tá ficando sem cabelo. Eu falei, é isso aí, é o que eu falo todo dia lá e tal, porra. Bom, enfim, é isso aí, né? Tomar uma decisão meio drástica na minha vida, André Moraes. Eu vou raspar o cabelo, cara. Verdadeiro vai ficar lindo. Cabelo de piscina, né? Não, você não tem coragem. Estilo Kelly Slater, você vai ver então. Tem, mas dá pra ver. Não tem coragem. Já falei com a esposa, já tá liberado. Minhas filhas ainda que vão passar a máquina aqui. Mas dependendo combina, um rapadinho no baixinho fica elegante Kelly Slater. Bom, bora lá contar a história então. Vocês não vão rir disso que ele falou? Não, vocês não vão rir disso que ele falou, sério. Estilo Kelly Slater. Não, pelo amor, não, que isso, Indec? Que isso? Respeita o convidado, por favor. O cara não se enxerga, bicho, é fogo. Mas vamos lá, Patrick, desculpa aí a interferência, é que essas coisas são fogo. Isso. Bom, pessoal, antes de eu contar um pouco da minha história, como iniciou na Bolsa de Valor, eu queria voltar um pouco lá no meu passado. Eu vim de uma família muito humilde, uma família muito simples. E meu pai abandonou a minha mãe quando eu ainda estava na barriga e perdi a minha mãe num acidente de carro quando eu tinha 7 anos. Desde então, quem cuidou de mim foi meu irmão, que na época tinha 15 anos. Nesse momento foi um momento muito difícil da minha vida, a gente passou por bastante dificuldade, inclusive fome. E aonde eu quero chegar com isso? Nessa época, a gente se mudou para uma quebrada aqui da minha cidade, onde todos os amigos que eu tinha lá ou morreu, ou tá preso, ou tá perdido na droga. Então, graças a Deus, tive a oportunidade de trilhar uma caminhada diferente na minha vida, graças ao meu irmão. Inclusive, quero mandar um abraço pro meu irmão. Meu irmão é o meu amorzão da minha vida. Quero mandar um abraço também para minha noiva, que é a minha maior incentivadora, uma pessoa maravilhosa e essencial na minha vida. Mas onde eu queria chegar? Meu irmão, ele tinha um amigo chamado Cláudio, que inclusive é amigo da família até hoje. E nesse período, nessa época, eu lembro que eu tinha por volta de uns 10, 11 anos, 12 anos, esse amigo do meu irmão, ele era operador na B3 num pregão ao vivo. Então, de certa forma, aqui no nosso convívio, ele já esbanjava uma riqueza, assim, sabe? Esbanjava um glamour sobre aquela profissão. E eu, desde muito novo, vi aquilo e já ficava muito impressionado, sabe? Mas era algo muito fora da minha realidade, sabe? Algo muito fora do que eu imaginava que podia um dia viver isso e trabalhar com isso. Mas já tinha essa vontade de mim, já tinha esse propósito em mim. E aí, um comentário que eu queria fazer é que há um pouco tempo eu li um livro chamado Os 3 P's do Propósito. Esse livro é do Arnaldo Neto. É um livro sensacional a leitura, até deixo a indicação. E nesse livro ele cita que o teu propósito de vida, por diversas vezes, já te deu alguns sinais. E esse foi um sinal que eu identifiquei e quis comentar com vocês, e mais para frente eu vou falar um pouco desse meu propósito. Pois bem, a vida caminhou, sempre fui uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito esforçada. Costumo dizer que eu precisei alcançar a minha dependência financeira muito cedo, então sempre precisei correr atrás de tudo que eu queria, desde que seja um brinquedo ou uma viagem ou qualquer coisa que eu tinha vontade de fazer. A vida caminhou, as coisas foram melhorando, trabalhei muito tempo com vendas e logo me encantei pelo empreendedorismo. Então, entrei no ramo de empreendedorismo, de lá para cá foram-se 8 projetos no qual eu criei, uns me faliram, outros deram certo, vendi, outros trabalho até hoje. Lembro até hoje que o meu primeiro empreendimento foi em 2008, era uma marmitaria que eu abri aqui na minha cidade. Vendi, fiz até um dinheirinho com aquilo, já fiz um trade ali nessa marmitaria, de certa forma. Mas caminhada seguiu,
por volta de 2016 foi onde eu já estava um pouco mais estável, sempre fui muito dependente de mim mesmo, então já tinha ali a minha profissão com empreendedorismo, eu já conseguia colher frutos daquilo, então já era algo que eu conseguia ter um dinheiro a mais. Então eu comecei a pensar no que eu faria, no que eu ia fazer para poder dar um sentido para aquele dinheiro meu que eu estava ganhando um pouquinho a mais. Sempre fui muito seguro, né? Cuidei muito do meu dinheiro. E aí foi onde eu comecei a estudar um pouco mais sobre bolsa de valor, foi onde eu comecei a investir um pouco mais no meu patrimônio. Nessa época eu trabalhava com empresa de produção de evento e de formatura, que inclusive é um dos ramos que eu atuo até hoje, e também na parte de produção fotográfica desses eventos. Então eu tinha 2 empresas, no qual já me rendia uma rentabilidade legal ali. E aí, em 2016, comecei a estudar investimento, o foco era a longo prazo, até porque eu não tinha tempo, disponibilidade de tempo, foco disponível para estar analisando o gráfico em si, mas sempre fui um apaixonado por análise gráfica, sempre era onde o meu coração batia mais forte. Nesse início, quem foi meu mentor foi o Primo Rico. Eu utilizava lá aquela estratégia da arca dele, inclusive é uma coisa que eu utilizo até hoje nos meus investimentos em carteirado. Logo de início ali já tive o azar ou a sorte para já aprender também que não é tão fácil. Pegamos o impeachment da Dilma, então foi uma coisa que já foi meio pesada ali porque eu tinha de investimento, mas de certa forma consegui aportar um pouco mais e a hora que voltou foi melhor ainda, então consegui aproveitar um pouco dessa volatilidade lá do momento. Em 2017 já comecei focar um pouco mais no estudo, isso foi no início de 2017, comecei a focar um pouco mais no estudo de análise gráfica. Quem foi meu mentor nessa época foi André Moraes, então eu iniciei nessa caminhada de análise gráfica com André Moraes, inclusive já falei no início e vou ressaltar de novo, parabenizar o André pelo excelente trabalho que ele faz, eu acho que não só eu, mas diversas pessoas que estão aí no mercado iniciou a caminhada com ele, e ainda bem que eu tive a sorte de conhecer André Moraes nessa época e não cair aí na mão de algum guru do mercado, algo do tipo, porque talvez eu não estaria aqui hoje, podendo contar a minha história e vivendo de mercado financeiro. Então, 2017 iniciou a minha caminhada ali na parte de análise gráfica, 2017 já foi um ano um pouco mais difícil também, a gente teve Joesley Day, né, que é uma coisa que para investimento já pesou um pouco mais ainda, mas para oportunidades a gente conseguiu aproveitar de alguma coisa. O meu foco era swing trade, que eu não tinha disponibilidade de tempo devido à minha profissão para estar focando 100% em análise gráfica e etc. Então, 2018, continuei focado ali mais em operações de longo prazo, um pouco swing trade. Greve dos caminhoneiros em 2018, ali a gente deu uma castigada de novo no meu patrimônio, nos meus investimentos, mas aproveitando ali da volatilidade, conseguia, de certa forma, captar alguma coisa ou outra ali. E aí, final de 2019 para início de 2020, foi quando iniciou todo aquele buchicho de pandemia do coronavírus. Então, no início de 2020, eu me vi numa situação muito difícil, porque foi aonde começou a paralisar tudo. E o meu ramo de atividade, que era a produção de evento de formatura, foi um dos primeiros a paralisar. Um dos primeiros a paralisar e, inclusive, um dos últimos a normalizar. Então, naquilo eu me senti numa sinuca de bico. Cara, toda uma caminhada que eu tinha feito, não vamos dizer um império, né, mas toda uma construção que eu tinha criado ali, eu acreditava que aquilo ia ser o que eu ia viver pro resto da minha vida. Eu falei, cara, é disso que eu vou trabalhar pro resto da minha vida. Eu achei que seria a minha profissão pro resto da vida. E aí, do nada, você vê tudo aquilo desmoronando. Então, foi um período muito pesado da minha vida, tive início de depressão, totalmente desmotivado para fazer qualquer coisa, para pensar em qualquer coisa, porque, poxa, já tinha sido 8 empreendimentos que eu tinha tentado de tudo um pouco, e aí a hora que eu imaginei que eu tinha acertado, foi meio que quase uma rasteira, assim. E aí me veio aquela brilhante ideia de, cara, eu vou viver de day trade. Nesse momento eu já tinha mais disponibilidade, porque eu não conseguia exercer a minha profissão, disponibilidade de tempo, foco e energia. Falei, cara, eu vou viver de day trade. E aí, quando a gente
toma essa decisão, acaba puxando para a gente também já uma responsabilidade muito maior de fazer realmente aquilo dar certo. E aí, em 2020, eu conheci o Quinzão, o Aliakin, que inclusive é meu mentor até hoje. Um abração para o Quinzão também, um excelente profissional, acabou se tornando um amigo meu. Eu gosto muito dele. E foi onde iniciou a minha caminhada um pouco mais nessas operações voltadas para intraday, operações mais rápidas, com foco já realmente de viver daquilo lá para a minha vida. Porque tanto o mercado financeiro quanto a especulação dentro do day trade em si, ele é muito apaixonante, né, André Moraes e Indec? Porque, cara, se você, ainda mais quem vem do empreendedorismo, começa a colocar na ponta do lápis certas coisas, do tipo, cara, eu não preciso ter funcionário, eu não preciso ter patrão, eu não preciso ter mão de obra, eu não preciso ter produto, eu não preciso ter serviço, eu não preciso ter, eu vou ter, quer dizer, a minha disponibilidade geográfica, onde eu posso trabalhar, dependendo do lugar que eu tiver, tendo ali uma estrutura legal, eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Então, ele é muito apaixonante, só que a hora que você se dedica realmente àquilo, para fazer aquilo dar certo, você vê que não é um mar de rosas, você vê que não é um negócio do dia para a noite assim. Então, eu precisei fazer uma mudança muito grande na minha vida. Inclusive, é por isso que eu sou hoje um apaixonado pelo mercado financeiro, eu sou um apaixonado pela profissão, porque ele mudou a minha vida. E quando eu falo mudou a minha vida, eu não digo na parte financeiramente, eu digo na parte assim, como pessoa. Eu precisei ser uma pessoa muito melhor. Por mais que você tenha excelentes mentores na tua caminhada, o mercado financeiro em si, ele é o melhor professor que existe. Ele separa os meninos dos homens. Ele te educa. Não tem como você ser disciplinado no mercado financeiro, nos seus trades, e não ser disciplinado na tua vida pessoal. Disciplinado com horário, com rotina e etc. Então, o mercado financeiro, para mim, realmente conseguir, onde eu comecei realmente a ver muita diferença no meu operacional, na minha vida, foi quando eu mudei não só o que eu fazia dentro do mercado financeiro, mas a minha vida num todo. Eu precisei criar hábitos saudáveis de praticar exercício físico, eu precisei criar hábito de ter uma alimentação saudável, hábitos de estudo, que não era uma coisa que eu tinha. Então, eu precisei mudar toda a minha vida. E aí, nessa caminhada de início, quem me ajudou foi o Quinzão. Então, mais uma vez, gratidão eterna aí, o Quinzão. E chega um certo momento que você percebe que não é a análise gráfica em si que está sendo o teu problema mais. Você já consegue meio que tirar de letra ali a parte de teoria, a parte de a análise em si, os fundamentos do negócio. O que começa a pesar em certo momento é o emocional, é o interno, é a pessoa em si, é a nossa cabeça. Então, a partir desse momento, precisei também buscar conhecimento fora do mercado financeiro, dediquei um tempo a estudar sobre PNL, então precisei estudar muito sobre PNL para me conhecer, para saber quais eram os meus leões internos que eu precisava dominar e aprender a dominar e conviver com isso. E quem foi o meu mentor foi o Nelson Lee, inclusive ele já participou do Gamecast, foi bem sensacional o programa dele também. Aliás, o Patrício, só deixa eu te interromper. Cara, olha só que interessante, né, que eu tô vendo aqui. Você falou do Primo Rico, de mim, do Aliakin e do Nelson Lee. Todo mundo já teve no Gamecast, né? Sim. Hoje e nós estamos ficando velhos, o programa tá ficando velho. Já recebeu todo mundo. Hoje eu tô aqui, quero também futuramente voltar aqui com nova história de vida, mas aí foi quem participou e quem me ajudou direto e indiretamente. Tem também as pessoas aí do grupo em si que você vai criando. Então eu tenho das mentorias, as pessoas que eu acredito, André, que é muito importante esse convívio com as pessoas que realmente também estão com os mesmos objetivos. Não vamos dizer network, mas vamos dizer assim, o grupo em si, sabe? Esse contato com as pessoas que estão com o mesmo objetivo. Tem muitas pessoas que me ajudou muito, inclusive o Felipinho Aracaque, eu tenho que agradecer ele, não só o Felipinho, mas todos os admins da mentoria do Quinzão, são pessoas sensacionais que, cara, fora da curva e se disponibiliza a ajudar as pessoas, e é super importante isso nos treinamentos que eu fiz, sabe? Eu queria ver essa trajetória toda sua, cara, e aquilo que você estava falando porra, primeiro, parabéns
pela sua história de superação, assim, né, cara? É muito. É foda, cara. É foda ver alguém que se superou e que tá super bem. Parabéns mesmo nesse sentido, cara. É muito, muito legal. Você vê que você, pô, a quantidade de tombo que você já tomou e aonde você tá hoje, né? Então é um pouco disso. Mas a questão da pandemia, cara, que você trabalhava ainda com essa parte de festas, hoje você já vê a retomada ou você ficou 100% no trade mesmo? A ideia é que eu fiquei 100% no trade nessa caminhada, porém eu ainda tinha coisas para finalizar daquilo, que era contrato com turmas, compromissos com esse pessoal de executar e tudo isso. Então eu ainda tenho umas coisas, mas cara, eu não tenho mais nem tesão de fazer isso que eu fazia antes. Eu sou realmente um apaixonado pela minha nova profissão que a pandemia me trouxe. Então, inclusive, sou feliz também por, na diversidade, eu ter conseguido encontrar o meu caminho, encontrar aí o meu propósito de vida, que é, inclusive, o que eu comentei com vocês sobre o livro que eu li, que me deu alguns sinais na vida. Eu sempre fui uma pessoa que me impressionou essa questão do mercado financeiro e sempre gostei muito de ajudar as pessoas através do que eu tinha, sei lá, de conhecimento ali, desde quando eu empreendia, montar ali planejamentos, o empreendedorismo eu gostava muito disso, de organizar, de ensinar as pessoas aquilo, os processos em si. Então, eu, por fim, juntei essas duas paixões minhas. Eu hoje continuo, lógico, foquei em me especializar em uma operação, em uma estratégia, algo que eu me sinto confortável e venho sempre lapidando aquilo, mas estou sempre buscando me profissionalizar mais para que eu consiga alcançar o meu propósito de vida, que é compartilhar esse meu conhecimento com as pessoas, ajudar as pessoas a mudar de vida através do mercado financeiro, da mesma forma que o mercado financeiro mudou a minha vida. E quando eu falo mudar de vida, vou frisar novamente, não estou dizendo da parte financeira, porque a financeira é consequência de um bem-estar, consequência de você estar bem com a tua profissão, você fazer o que você ama. E hoje o que eu sou extremamente apaixonado e doido mesmo é por essa minha profissão. Então, tem até que ser grato, porque eu imaginei que era o que eu faria pro resto da minha vida, as minhas produções de evento, mas tinha muitos gargalos, coisas que eu não era feliz dentro daquela profissão. E hoje, cara, eu me sinto completo com uma coisa que eu trabalho. Eu tenho tesão de acordar cedo para operar. Dia de sábado e domingo, que não tem bolsa, é aquele meme de você ficar na praça chutando pedrinha. É uma coisa que me deu Patrick, uma e cara, mudada de vida. Assim. aproveitando, eu acho que tem duas coisas interessantes, né? Que eu queria te perguntar. Primeiro, lá atrás, quando você começou, e aí se você puder abrir valores é até legal, porque eu acho que muita gente pode se inspirar um pouco na sua história. Quanto você começava colocando por mês, não no mercado de trade, digamos assim, né? Mas quanto você colocava em termos de investimento, pensando no seu futuro, pensando no seu momento de vida, quanto você separava da sua renda, e aí você pode falar, sei lá, ou R$50, ou se você preferir falar percentualmente, para a gente não ter nenhum problema. E hoje, cara, muita gente sempre faz essa pergunta, né, André? Todo evento que a gente faz, todos os eventos que a gente faz, as pessoas perguntam, putz, eu quero viver 100% do trade. Quanto que dá para tirar nesse negócio? E a minha resposta, e acho que a resposta do André, em geral, é sempre a mesma, né? A gente não tem um valor fixo, né, cara? Porque depende muito da sua qualidade de vida, depende de quem é você, depende do quanto você tem, depende de uma série de variáveis, né, cara? Então, se isso você já tem muito claro para você hoje, porque eu penso o seguinte, quando você vive desse negócio, há uma pressão muito maior, você precisa pagar conta, né? Então, você tem um problema, entre aspas, aí, um problema grande disso não ser uma fonte de renda extra, que é o que a gente costuma dizer, e sim de tirar o seu sustento do mês. E o quanto essa pressão também ela acaba impactando aí nos seus trades realizados no dia a dia. Então, o primeiro ponto, eu defini, na época que eu ia colocar uma porcentagem, até porque eu também não tinha... Eu retirava um prolabore da minha empresa em si, mas eu também tinha mais algumas outras coisas comissionadas que eu ganhava dinheiro. Então, eu decidi um percentual, no qual eu defini 20% do que eu ganhava
eu ia deixar isso como investimento. E aí, dentro desses 20%, eu fazia toda a minha diversificação de investimento. Uma porcentagem maior em renda fixa, investir algumas coisas no exterior. Gosto, inclusive, de umas coisas mais pesadas. Eu minero criptomoeda hoje, aqui na minha casa. Eu tenho alguns investimentos em jogos NFT, que eu acredito que é uma coisa muito nova e tem muito a desenvolver ainda. Mas eu dedicava a isso uma porcentagem do que eu ganhava para os meus investimentos e lá dentro eu fazia toda a minha diversificação do meu patrimônio. Na parte de viver do day trade em si, hoje eu ainda tenho rendimentos tanto de investimentos que eu tenho, então isso traz, querendo ou não, Patrick, é tudo que você precisa para viver? Não, mas eu já consigo pagar muitas coisas das minhas contas. E tenho também, como eu comentei, minero uma criptomoeda, faço uma coisa ou outra ali, e tenho também o que eu ainda consumo da minha parte de, como eu comentei, né, que eu tinha compromissos que agora que estão normalizando, que eu ainda preciso entregar. Então, eu estou precisando conciliar a minha vida de trade com o mercado financeiro. Porém, então, mas... aí sobre a pressão em si de você dedicar aquilo como a tua renda principal e não ter uma outra renda, realmente é muito grande. E aí foi quando eu bati de frente com isso aí, foi quando eu precisei buscar um pouco mais conhecimento do meu interior, do meu psicológico, para me controlar esse meu emocional e levar aquilo como uma profissão realmente e não pressionar a minha cabeça, do tipo, cara, você precisa tirar dinheiro disso aqui para pagar suas contas, senão como é que vai fazer? Então eu hoje opero, o que eu opero, eu vou fazendo uma separação para que eu pague as minhas contas e mantenha a minha vida, e um percentual disso eu ainda invisto, do que eu colho do day trade. Eu só falando, mas essa pressão de ter que viver só com o capital que você tira do day trade, no meu entendimento, é uma coisa que não faz nenhum sentido, né, cara? Porque você vai criar uma pressão para cima de você que não precisa. Você pode muito. Porra, você tem um profissional, um empreendedor que conhece várias áreas, por que você tem que fazer uma coisa só, né? E tirar essa pressão de cima de você é muito importante, cara, porque vai ter um mês ruim, vai ter uma semana ruim, vai ter, às vezes, um trimestre ruim. E se você tem outras fontes de receita, a pressão zero, né? Se você tem que tirar todo o teu sustento daí, aí sim você tem uma pressão muito grande, né? Uhum. E saber controlar isso também, né, André? Controlar essa pressão, porque entender que o mercado é cíclico. Você teve mês que você fez um capital legal, se programa, guarda aquilo, tem uma consciência de reinvestir o que você ganha, para no mês que você fica negativo, você não ficar com essa pressão na tua cabeça. Fala, cara, eu tô sossegado, eu tenho uma reserva, eu consigo viver com o que eu tenho, então para mim tá tranquilo. Então é isso, é você se organizar, se lapidar o teu emocional, o teu psicológico. E aí, André, a confiança, ela vai vindo, né, cara? Então, automaticamente você vai tirando um pouco dessa pressão da tua cabeça de, eu tenho que viver disso e isso me pressiona, porque você vai indo com o tempo, conforme você vai ficando positivo, você vai mês a mês e vê que aquilo está fazendo sentido, você vai tendo uma tranquilidade maior. Então, a pressão, ela diminui sobre isso de realmente ter que viver do mercado financeiro. Patrick, você falou um negócio que eu acredito muito, que é a história de que, cara, a partir de um certo momento, a análise técnica, aonde comprar, aonde vender, é um detalhe só, né? Isso não é fundamental e nem define quem é o cara que ganha e o cara que perde. Você tem um bom equilíbrio emocional, e como é que se consegue um bom equilíbrio emocional? Com um bom gerenciamento de risco, né? E é importante, para que você tenha um bom equilíbrio emocional, um bom gerenciamento de risco, uma rotina equilibrada. Você falou muito de rotina. E é engraçado, né? Porque tem gente que gosta de dólar, tem gente que gosta do índice. Tem gente que gosta de ações, tem gente que gosta de scalper, tem gente que gosta de ficar posicionado o dia inteiro, tem gente que gosta até só de swing trade. Mas uma coisa que todo mundo tem em comum, cara, é uma rotina de estudos e de vida muito bem determinada e muito severa, né? Eu queria que você contasse um pouco do que é a sua rotina, de como se você se prepara, cara, para estar bem na hora que começa o pregão.
Cara, por isso que eu digo, cara, eu tive uma mudança de vida muito, muito, muito grande quando eu decidi me dedicar 100% a isso. Então, eu criei toda uma rotina que eu até tenho um calendário aqui, que eu sigo ela, cara, estritamente, eu não falho daquilo. Então, eu até chamo de rotina do vitorioso, que foi um nome que eu coloquei desde quando eu iniciei. Você vai alterando uma coisa ou outra, mas sempre aquilo. Então, eu tenho toda uma preparação. Eu acordo muito cedo, eu faço a minha caminhada matinal, dali eu já vou para a academia, pratico um exercício físico ali, que eu sou uma pessoa muito ansiosa, então isso ajuda muito na minha ansiedade, ajuda muito, parece que ligar os meus pensamentos para a hora que eu sentar para operar, eu ter mais clareza, eu ter mais tranquilidade. Então, esses exercícios físicos que eu faço de manhã, eu não posso falhar, porque eu sinto que pesa para mim. Passeio com o meu cachorro, que eu adoro, na parte da manhã. Depois eu leio umas notícias mais importantes, fatos relevantes do dia, sento para operar, totalmente focado nisso, e aí faço a minha leitura do dia, observo como o mercado se movimentou no dia anterior e estou ali preparado para iniciar o meu dia de operação. E aí eu fico normalmente até o horário de almoço, me limito aí para até poder ter uma vida também, né? Se eu não me alimentar bem, eu fico totalmente ansioso na parte da tarde, então já não é legal. Tomo o meu café da manhã antes de operar também, que a pessoa com fome, ela fica um pouco mais ansiosa, ela fica um pouco mais sem concentração. Então é toda essa rotina que eu criei para que eu possa estar realmente uma máquina pronta para a hora que eu sentar, eu estar 100% no meu estado. E aí tem alguns pontos, André, que eu levo em consideração. Eu faço toda uma afirmação e visualização, porque eu acredito muito nisso também, de propósitos que eu tenho para a minha vida, projetos que eu tenho para a minha vida, tudo isso antes de sentar para operar, porque você liga os seus trades, as tuas operações com esse objetivo maior que você tem, sabe? Então, eu gosto de fazer essas afirmações, eu gosto de fazer uma autoanálise de mim, como eu estou, como eu dormi, eu estou bem preparado, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo bem. Então, é um dia que eu posso ter um pouco mais de agressividade, talvez eu estou mais preparado. Mas tem aquele dia que você dormiu mal, tem aquele dia que você tomou uma cachaça no dia anterior. Então, nesses dias, eu acabo, quando eu opero, eu acabo sendo muito mais com o pé no freio, porque eu também faço essa autoanálise de mim. Isso é uma coisa que eu trouxe do Nelson Lee. Ele que me ajudou ele prega isso nas mentorias dele, né, que é você se autoavaliar também para saber como que você está, se você está preparado para aquilo no dia. Cara, só falar uma coisa interessante, né, o que você está falando é uma coisa que o Alexander Elder sempre falou nos livros dele, né, e a gente, eu e o Indec, a gente teve, da última vez que ele veio ao Brasil, né, a gente teve bem próximo a ele. E num dia de manhã, ele fala sempre que de manhã ele responde um questionário que tem uma pontuação para saber se emocionalmente, como é que ele está emocionalmente. Então tem um monte de pergunta que ele se faz e tal, né? Aí eu falei, esse cara tá de sacanagem, esse cara não faz isso, porque isso, com o tempo, cara, eu não preciso me fazer essa pergunta numa planilha de Excel. Eu me pergunto, você se pergunta para você mesmo, como é que eu tô hoje, né? Tô mais cansado, vou mais devagar e tal. Cara, ele mostrou, cara, cada dia é uma aba na planilha, sabe? Tava o mês inteiro lá, quer dizer, a planilha do mês estava toda preenchida. Tipo assim, esse dia aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tava assim, então eu não operei, porque quando dá uma pontuação abaixo disso, eu não opero. Ah, esse dia aqui tava ok, então eu podia operar. Esse dia aqui, ó, tava acima da pontuação, então eu tava eufórico, eu também não podia operar. Cara, e aí você fica pensando, olha que loucura, velho. Ele não começou ontem, ele deve ter 30, 40 anos de mercado. E o cara sabe que a rotina de se perguntar como é que eu tô hoje é uma coisa importante, que quando ele não fez isso, ele perdeu. E quando ele fez isso, ele ganhou dinheiro. Olha que legal. E aí, inclusive assim, André, a gente chega um certo momento, como eu comentei, que não é mais o operacional que afeta muito nas tuas operações. Então, eu acredito que ele também tenha feito muito tempo diário de trade, onde ele acompanhava as operações dele, enfim, aí ele lapidou um operacional para ele e falou, cara, é isso. Independente do que foi, eu confio no meu operacional.
Só que o emocional é uma coisa que você precisa cuidar diariamente. Eu inclusive, na verdade, eu não acredito em virada de chave, sabe? Para mim, um marco da minha caminhada foi quando eu entendi que não existe a virada de chave. Você vira diversas chavinhas no mercado financeiro, diariamente, mensalmente, semanalmente, você vai estar sempre virando uma chavinha. Muito bom, cara. E além dessas viradas de chavinha, não existe a consistência em si. Você não é consistente, você está consistente. Então, é um sentimento de estar e não ser. Então, você precisa estar sempre vigia com relação à tua consistência, com relação ao teu emocional. Então, isso que eu faço de dar uma autoanálise para mim, eu faço com sinal. Ou é sinal verde, amarelo ou vermelho. Aí eu faço ali umas perguntas realmente discriminado num caderninho meu aqui, pergunto para mim mesmo, mas eu me dou, não preencho planilha, mas me dou essa minha autoavaliação. Sinal amarelo, verde ou vermelho. E aí você já lapidou o teu operacional, você já lapidou o teu emocional, você já entendeu que não existe essa virada de chave que vai ser do dia para a noite que você vai operar. O que você precisa controlar é o teu emocional diariamente. Então isso me ajuda muito e eu acho de extrema importância para quem quer ser consistente aí, adotar essa estratégia aí. O que você falou é muitíssimo importante, né? Porque tem gente que fica procurando essa bala de prata e o cara só se ferra, porque o que acontece? Ele acha que essa bala de prata que vai fazer ele ficar milionário da noite para o dia tá na análise técnica, e ao invés dele abraçar o que está ao redor da análise técnica, né, que ter uma boa rotina, gerenciamento de risco, cuidar da parte emocional, ele fica procurando o indicador. Não, agora é 2 médias, agora é 3 médias, agora é o indicador que fizeram na NASA, né? Agora é o robô de não sei o quê. E aí, cara, ele vai pulando de galho em galho, procurando um botão que ele roda e faz ele ganhar dinheiro. E isso, como diria o Pedro Quevedo, Padre Quevedo, não existe, né, cara? Um setup, uma estratégia, ela é construída com uma fundação sólida e ela tem o apoio de várias boas tomadas de decisão. Você vai construindo, vai encaixando, daqui a pouco, cara, quando você menos espera, você tem uma estratégia vencedora, você construiu aquilo. Não é uma porra do botão, cara, que você vira e, tipo assim, eu faço 100 metros em 13 segundos. Aí o cara fala, cara, troca de tênis que você vai fazer em 9,5. Não é assim que funciona, brother, entendeu? E eu tô dando um exemplo específico, mas serve para qualquer coisa, pro cara que é engenheiro, pro cara que é médico. Não é virar um botão, é treinar e se dedicar, né, para que você consiga desenvolver alguma coisa que se sustenta, né? Isso tem mais a ver com isso que você falou, com uma boa rotina, com a cabeça equilibrada, do que exatamente com análise técnica, portanto, não vai ser virando o botão que você vai ganhar dinheiro. Né? Inclusive, a virada de chave que eu tive foi quando eu entendi que não existe virada de chave. Que é isso que você falou, são diversas chavinhas que você vai estar virando sempre, e sempre a vigília do teu emocional, sempre vigia para que você se mantenha consistente um dia após o outro, porque não existe a consistência. Eu sou consistente. Quando a pessoa fala isso, ela está sujeita a entrar em um dia de fúria ali e devolver tudo que ela fez, talvez, na semana, no mês ou até mesmo no ano. Então, eu acredito muito nisso. E até por isso que é interessante você ter comentado, Alexander Elder, que você vê, ele deixa claro que a estratégia em si, ele lapidou, é uma coisa que ele confia na estratégia dele, mas dia após dia ele está cuidando do quê? Do emocional dele. Ele está cuidando dos leões dele ali, ele está sendo consistente um dia após o outro, e não tendo a consistência. É isso aí. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você gosta? O que você gosta de operar? Eu imagino que seja mini contratos de índice, né? Mas eu queria perguntar se é isso mesmo ou se é impressão minha. Hoje eu foco somente em mini contrato de índice, opero também mini contrato de dólar, mas tenho dado mais atenção para índice. E estratégia que eu gosto muito, venho lapidando, porque assim, André, você vai aprendendo, você vai colocando indicador, você vai tirando daqui, fazendo dali, até que chega um momento que você acha uma estabilidade ali do que você faz, sabe?
e você mesmo vai, querendo ou não, criar a tua estratégia. Não que você vai criar uma estratégia, porque as estratégias estão aí no mercado, você aprendeu com alguém. Mas você vai ter um operacional que você se sente melhor operando. Então, hoje eu opero mais operação de risco, que é aquela operação onde eu consigo montar a minha estrutura da operação ali numa retração, com o mercado em tendência, né? E que eu consiga ir trabalhando o meu preço médio com novas entradas em pullbacks. Trabalho também os rompimentos de scalp, mas visando um aumento de posição em pontos que eu determino que são importantes, que eu aprendi com o Quinzão, onde eu vejo ali realmente uma explosão do mercado, que são ali uns stops de grande player. Então eu fico de olho nisso aí para estar aumentando a minha posição do que eu comecei a iniciar ela mais ali na parte de retração. Então essa é uma estratégia que eu me identifico mais, que eu mais gosto de operar e o que eu venho dia após dia lapidando aí e trazendo para o meu emocional aí, para o que fica melhor para mim. Então, deixa eu só te fazer uma pergunta, só porque eu não entendi tão bem aqui. Essa segundo tipo de operação é porque eu vi que, assim, você falou de operação scalper, eu não sei se eu entendi errado, né? Eu vi que você tem algumas coisas, e o Kim também, algum tipo de operação que a hora que você monta uma estrutura que você pegou bem e tal, você acaba levando, eu vejo você de vez em quando mostrar aqui algumas operações que, porra, de 800 pontos no índice, de 1.200 pontos no índice e tudo mais e tal. Que tipo de estratégia você usa ali? Essa segunda que você explicou? É mais assim, ó, mais técnico mesmo. Eu espero o mercado em tendência, fico sempre de olho na tendência, minha operação ela encaixa em tendência com alvos maiores. Então eu me posiciono ali numa retração de Fibonacci, algo desse tipo, e eu vou fazendo novas operações em pullbacks que o mercado vai fazendo. Então o mercado, ele anda fracionado. Então, em tempos gráficos menores, quando o mercado dá uma respiradinha após eu já ter entrado, eu me posiciono novamente, faço uma parcial e vou trabalhando meu preço médio dessa forma. Então, ali Entendi. eu vou fazendo uma gordura em gordura, e até que às vezes chega num ponto que eu defino que é importante, que é um ponto que eu acredito que vai ter uma explosão, eu, com essa gordura que eu fiz, eu financio esse aumento de posição ali com um perfil um pouco mais agressivo para scalp. Mas não que o meu foco seja operação em scalp, o meu foco é operação de risco, no qual eu me posiciono aí nessa parte de retração de FIBO e vou aumentando a minha posição, fazendo parciais e trabalhando meu preço médio. Cara, assim, eu sempre fico imaginando na minha cabeça aqui, deixa eu ver se eu acerto ou não. Para que você consiga muito sucesso nessas operações, é muito importante que você tenha dias de forte tendência, né? Porque em dias laterais, você provavelmente monta a operação, ela não anda, ou quando você faz o primeiro aumento do tamanho de capital, ela volta e você vai ficando no 0 a 0. Então, assim, eu adoro isso, né? O índice, assim, em 20 pregões, provavelmente, para o meu estilo de operação, eu devo ganhar uns 6 ou 7. Nos outros, são dias que o mercado não andou, ou andou para o lado que eu não queria, que eu não consigo evoluir e chegar a um ganho muito grande. E às vezes um prejuízo pequeno, né? Perder muito você nunca perde porque você não é trouxa, você já aprendeu que isso aí é o que te tira do mercado, né? Então ganha pouco, ganha muito ou perde pouco. Então, na maioria dos dias eu ganho pouco ou perco um pouco, e em alguns dias, aí sim, nesses dias você consegue, acertando essas entradas, deixar fluir e ter um retorno maior. É um pouco assim essa estratégia também, ou tem um índice de acerto um pouco maior? Estou falando no dia a dia. Não, é basicamente isso também. Tem aqueles dias que a gente lava a égua, que encaixa tudo maravilhosamente da forma que eu te falei. Mas tem aqueles dias que eu vou me posicionar, vou conseguir fazer a minha parcial ali da operação, mas o mercado vai vir, voltar tudo e me estopar ou no 0 a 0 ou com lucro pequeno. Então a ideia é que quando a gente perde pouco, e quando a gente ganha, a gente vai lá e arranca o couro do mercado. Então essa é a minha ideia da minha estratégia aí. Para que os dias positivos, somado depois ali no final do mês, ele seja maior do que os dias negativos, o valor financeiro. Cara, é isso aí. E para esse tipo de estratégia é preciso de um bom equilíbrio emocional. Por quê?
Porque às vezes, cara... Você vai ficar procurando ela onde não tem, em dias que não tem. Até por isso que eu comentei. Exato. Eu foco sempre em mercado com tendência. Exato. E o que é pior, às vezes, cara, para essa estratégia, olha só, segunda-feira você perde 500, terça-feira você perde 500, quarta-feira você perde 500, quinta-feira você perde 500, e aí sexta-feira você ganha 5 mil. Se você, num desses 4 dias aqui que foram ruins, desequilibrar a mente e perder 5 mil, você ferrou tudo, entendeu? Foi o mês inteiro embora. Ou a semana inteira embora, né? Porque aquele dia bom, você precisa estar bem focado para fazer ele render. Mas no dia ruim, você precisa entender o mais cedo possível para parar. Não é emocionalmente algo fácil de se controlar. Então você precisa você provavelmente tem um bom equilíbrio emocional aí para poder conseguir controlar tudo isso. Sempre olhar uma coisa que espero que sirva de exemplo para quem vai escutar esse programa. Sempre olhar para o resultado do final do mês, entendeu? Não ficar focado só naquele resultado do dia, né? Hoje foi negativo, amanhã foi negativo. E aí você vai ficando desmotivado, um pouco para baixo, mas, cara, não sai fora do teu gerenciamento, não extrapola perder mais do que é o teu limite no dia, porque no final do mês a conta vai fechar, porque o dia que você vai ganhar mais. Você vai arrancar o couro do mercado. Exatamente, você vai chegar à conclusão de que, cara, e quando não fecha, você pode ter certeza, vai lá, deve ter 2 dias que tu se descontrolou e perdeu 10 vezes o que você perde. Se você lima aqueles 2 dias do teu mês, você provavelmente teria tido um mês muito bom. E é por isso que é legal sempre olhar o resultado mensal, as operações mensais, que é exatamente o que você falou. Você vai acabar olhando lá que vai ter um dia ou outro que você extrapolou e é aquilo lá que fez a diferença para você não ficar positivo. Legal. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que você usa no teu gráfico para tomada de decisão? Você já falou de Fibonacci, então provavelmente um dos elementos que você está sempre olhando é Fibonacci. Tem mais alguma coisa? Cara, eu utilizo algumas médias, padrão, coisa que já vem aí da tua caminhada e do quinzão também, é mais para me ajudar a dar um norte do mercado, sabe? Para me ajudar a encontrar um pouco mais da direção do mercado e também para identificar pontos de resistência. Então, eu utilizo as médias para me auxiliar, inclusive porque, por vezes, o mercado ele respeita ali aquelas médias, e é onde que eu vou aumentando a minha posição nas operações. Então, eu utilizo média, utilizo um pouco de volume para ver também se está entrando pressão compradora, olho um pouco de times em trades, mas é mais para saber quem que está batendo no mercado ali, não tenho um conhecimento tão amplo sobre análise de fluxo, mas é bem limpo assim a minha análise, é mais focada em operar com o mercado em tendência, buscar ali os pontos de retração para estar iniciando a minha montagem de operação ali. Muito legal, muito legal. Uma coisa que eu queria te perguntar também é que para esse seu estilo de operação, a gente parece muito, cara, porque limite de perda é uma coisa que eu acho que não tem jeito de vencer sem ter quando você vai fazer operações curtas, operações day trade. Mas meta você não tem, né? Porque você ganha pouco, perde pouco, ganha pouco, perde pouco e ganha muito, né? Então, no dia de ganhar muito, você não pode parar ganhando depois do primeiro trade que você bateu a meta. Você deixa fluir nesse dia bom, né? É nisso que eu acredito também. Porque senão a conta depois vai acabar não batendo. Porque daí você perde 300, um exemplo, você tem um R$300 de limite e você tem 300, ou R$1.000 de limite, R$1.000 de meta. Aí, quando você perde, você está perdendo dentro da tua meta, dentro do teu limite. 1.000. E aí, quando você ganha, você se limita a 1.000. A conta no final do mês não vai fechar, porque quando você perde o mesmo tanto quanto você ganha. Então, nesses dias que o mercado dá umas oportunidades melhor, é onde a gente tem que tentar arrancar o couro dele para fazer um positivo melhor por mês. Que no balanço, no fritar dos ovos, no final do mês vai fazer a diferença. Muito bom, é isso aí. Acho perfeito, é um pouco meu estilo de operação também, e também não gosto de meta, gosto de ter um limite de perda. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, você falou de criptomoedas, você opera criptomoedas também? Não, a criptomoedas é mais assim, já tem um bom tempo que eu vou comprando uma quirelinha ou outra, diversificando meu patrimônio, e aí, há um tempo atrás, comecei a minerar, mas com intenção de encarteirar isso. Entendi. Para você é longo prazo, né? Não é para trade, né?
Eu minero Ethereum, que Ethereum é uma moeda aí que, para os jogos, também é a principal moeda de troca, então eu acredito que ela ainda vai ter uma valorização boa, então vou minerando e encarteirando isso. Não, legal. Eu tô adorando operar Bitcoin, Ethereum. E aí tem. Cara, eu tô velho, todo dia aparece 200 moedas. Eu não quero mais saber código de nada, entendeu? Eu botei lá umas 5 e só olha as 5. Como os movimentos são muito parecidos, aí eu só quero. Eu tô pensando. Cara, eu tô achando muito legal, cara. Respeita muito a minha técnica, sabe? A tendência e tudo, assim, é impressionante, né? Porque é tudo a mesma coisa, gráfico de pneu de bicicleta, ou de Petrobras, ou de Ethereum, no final das contas, cara, é tudo a mesma coisa, seguir tendência, esperar pivô e tudo mais e tal, então é um negócio que eu tenho gostado muito de fazer. Então, inclusive, as criptos, cara, ela tem uma volatilidade violenta. Então, se você conseguir acertar uma pernada boa de um Bitcoin num dia ali, você tá sossegado. Tá? A única coisa que você precisa, quer dizer, eu não gosto de fazer day trade Bitcoin, porque isso aí até porque só tem liquidez, tipo, 11 horas da noite. Eu tô falando pra você, já tô 11 horas da noite, já tô dormindo, né? Eu já não vou estar mais. Então, para mim é swing trade, entendeu? É gráfico diário e 60 minutos. Então, tipo assim, os riscos é de 5, 6% e os alvos de 18, 20. Mas 18, 20 pro Bitcoin, pro Ethereum, a hora que tem tendência, é de hoje para amanhã, né? Então. Ô, Patrick, uma dúvida aqui, cara. Você tava falando lá que tem aquele meme de final de semana, que você paradão, não sei o que lá. Agora vocês estão falando de criptos de final de semana. Cara, não. Cripto que é bom por conta disso, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Cara, não é um pouco viciado demais? Cara, até ia comentar. Talvez eu tô perguntando no lado pejorativo, que pode ser perigoso, ou não tem nada a ver. Eu não quero ficar refém disso, sabe? É uma profissão que eu gosto, é um negócio que eu amo fazer, mas eu não posso. Porque você se torna refém, meu lado de chegar, meu ponto é esse. E aí, se eu começar a analisar isso, operar isso, num sábado, domingo que eu poderia estar aproveitando com a minha família, eu vou estar querendo analisar gráfico, ou eu vou estar agoniado porque eu queria estar olhando, pelo menos, como é que tá, entendeu? Então, é tipo droga, eu não quero nem experimentar, sabe? Para esse tipo de coisa. Porque, pelo menos, o mercado me limita 5, 6 horas, dependendo de qual horário de verão nos Estados Unidos. Ali é onde eu já vou encerrar o meu dia, se eu operei até esse horário, porque tem hora que você já fala, pô, tá satisfatório para mim hoje, ou eu já estourei o meu limite hoje de operação de loss, então eu já não vou operar mais. Então, ele te limita ali um pouco, te dá mais tranquilidade por não abrir final de semana para você aproveitar um pouco a vida. Então, eu não quero nem experimentar desse tipo de droga para não ter esse risco de viciar. Então, mas Indec, deixa eu te falar uma coisa, cara. Não tem liquidez, não é vida louca e se mexendo, cara, mas pra André, cacete. Mas não é isso, cara. Tem gente que é viciada. Mas tem gente viciado, que é viciada. Vai varar a noite. Droga é jogo. Vai virar a noite operando. Entendeu? Que vai chegar lá, cara, e vai botar talvez, sei lá. Mas cara, aí pra brincar, entendeu? Indec, mas é isso. E aí você perde R$1.000 em segundos, mesmo não tendo liquidez, cara. Eu sei. Aí, além de entrar nessa questão do vício de operar em si, entra a questão do financeiro. Se a pessoa não tem um emocional lapidado para aquilo ali, porque a cabeça não tá preparada para operar aquela hora, porque ela entrou para jogar. Ela afunda com muito mais força, né? Com muito mais violência. Ô André, você duvida que tem gente assim? Não, eu não duvido. Mas aí, cara, também tem gente viciado. Aí se o cara. Tem gente viciada em tudo quanto é coisa, né? Então, assim, enfim, eu passo meu final de semana com a minha família. Eventualmente. Aqueles sites de apostas de jogos lá, eu conheço gente que é quase 24/7, cara. Eu conheço gente, cara, que vai em bingo clandestino, cara. E eu não tô falando de um cara louco, eu tô falando de gente, cara, que bem financeiramente, que tem empresa, que tem, não sei, o cara vai bem. Meu, sabe o que eu fico pensando? Imagina, cara, sempre pensei nisso, né, cara, cara, imagina, cara, você saindo algemado, preso, sair no Jornal Nacional, cara, você saindo de um bingo clandestino, bicho. Entendeu? Porra, se fosse mas vou te falar uma coisa, clandestino, aqueles cassinos lá eram bonitos pra caramba, hein, meu? Eu nunca entrei em nenhum ali, mas que lugar bonito, hein, cara? Os clandestinos? Se escondeu embaixo da mesa, Rapaz, negócio luxuoso, que gira um caminhão de dinheiro aquilo lá. Indec, tá louco, o que você comentou da pessoa que faz batidão, maratona nesses trem aí, cara, foi o que a gente falou agora de você estar preparado para aquilo. Você acha que a pessoa que não dormiu bem,
que ela tá Não, zero rodada nesse preparada, ela tá lá trem. pra jogar. Você acha que É roleta. ela, sei lá, talvez não se alimentou direito também, não faz nada para estar bem fisicamente ou psicologicamente para aquilo? Vai conseguir ter algum lucro em Não, cima de jeito disso? nenhum. Cara, É preto ou vermelho, cara, é roleta. não tem, é fardado É um fracasso. ao fracasso mesmo. Não acredito que dá legal. certo, não. Pô, Patrick, cara, já tem 1 hora que a gente tá falando aqui. Muito bom papo, cara, adorei. Muito bom mesmo. Cara, a gente fica muito feliz, né? E o que faz a gente continuar, né? Porque, enfim, no final das contas, tem hora que até me pergunto, porra, mas tem que gravar isso uma vez por semana, mas é tão legal, cara, de escutar histórias e, de certa forma, fazer parte da vida das pessoas. Então, quando alguém fala, porra, em algum momento que você falou me ajudou a continuar, ou me deu força para mudar e tudo mais, a gente fica muito emocionado. A gente não faz para ter isso, mas quando tem é muito legal. E outra coisa que eu achei muito legal, todo mundo que você citou aqui foram pessoas que já passaram pelo Gamecast, então a gente está muito bem de convidado, e eu acho que a gente está muito bem de convidado hoje, tá? Adorei escutar a tua história, e eu espero que você volte aqui daqui a alguns meses, anos, para falar de mais coisa, né? Presencial, é. Quem Agradeço. sabe, Patrick, na próxima vez que a gente... Quanto tempo de São Paulo aí? Dá umas 4... aqui é uns 450 quilômetros, dá umas 4, 5 horas. Até Rio de Janeiro, igual São Paulo, Rio de Janeiro. Até comentei que se fosse presencial eu ia, daí o pessoal falou, pode ser que não dá certo, aí você perca a viagem. Não vai faltar oportunidades. Legal. Legal, deixa eu te falar uma coisa. O pessoal que quer te encontrar nas redes sociais, como é que consegue? Você tem alguma rede e tal? Quer saber um pouco mais de história, aprender um pouco contigo? Tenho, inclusive, como eu comentei, tenho muito essa vontade minha de me profissionalizar para realmente ser um profissional do mercado e ajudar as pessoas com isso. Eu já faço um trabalho meio que educacional nas minhas redes sociais, o foco é mais Instagram hoje, mas tem muita novidade que eu quero soltar, estou preparando um material mais teórico ali para nivelar o conhecimento de quem me segue. Então eu tenho meu Instagram, que é O Tricão Oficial, O Tricão com CK, O Tricão Oficial. Beleza. E ali no meu Instagram tem até quem se interessar, tem um link no meu perfil, onde eu tenho os meus grupos ali do WhatsApp, Telegram, onde eu tenho uma galerinha ali que é a minha família do Tricão, que eu adoro muito. Estou sempre interagindo com eles, sempre ajudando da forma que eu posso. Tem também a minha vaquinha ali, que fica aberto o convite para quem vai escutar o programa aí, quiser fazer uma doação. É uma arrecadação que eu faço ali mensal de dinheiro, no qual eu converto isso para alimento, para doar para pessoas que necessitam aqui na minha cidade. Então, o meu Instagram, O Tricão Oficial, o meu Facebook, O Tricão, não sou muito efetivo lá, o Facebook, querendo ou não, morreu. Já tá indo, morreu. Tá andando de ré, né? O pior é que não, o que é mais interessante é que não, cara. A gente aqui no Brasil... É porque o Instagram é do Facebook, né? Então... na verdade, assim, é falando, mas passa bem. Falando, é interessante, cara, mas o Facebook, obviamente, é pro pessoal de 30 para cima, porque o Face aí já tem mais de 10 anos, né? E a galera nem usa mais, as pessoas, molecada, tudo vai pro TikTok. Mas, cara, o Facebook tem um número extremamente considerável ali de não sei se dá para chamar de seguidores, mas enfim, você pega nos números assim de downloads, cara, de ver quantas pessoas acessaram, se logaram de novos clientes ou novos seguidores, cara, é um negócio impressionante ainda, viu, cara? É que pra gente aqui, eu concordo, eu e o André também há muito tempo a gente não usa o Facebook. É que um pouco também tudo que você vai precisar fazer nas outras redes dele, você acaba tendo que ter o Facebook, é o login, né? Então não tem como você não ficar sem ele. E aí tem o meu YouTube também, que é O Tricão. Tenho muitos projetos para trazer muita coisa nova lá, educacional, tanto no meu YouTube quanto nas minhas redes sociais. Quem quiser acompanhar aí, vai ser muito bem-vindo, vou ficar muito feliz. Legal, pode falar. E mais uma coisa, quero agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui. Eu que, quando escutava desde o início lá e tinha esse sonho de participar aqui, eu, por mais que acreditava, porque eu corro muito atrás das coisas que eu quero, eu não imaginei que poderia acontecer. Então é quase que um sonho meu estar participando aqui ao lado de vocês como convidado. Fico muito feliz mesmo, hoje é um dia muito especial para mim, estou muito feliz. Espero que a minha história, de certa forma, sirva de exemplo e ajude as pessoas da mesma forma que as histórias que eu escutei aqui me ajudou e não me deixou desanimar.
do mercado financeiro, porque Não, feliz da gente que escutou essa história aqui, cara. É difícil, mas só dá certo para quem não desiste, para quem se dedica realmente a fazer o negócio acontecer. Então aí que isso sirva de exemplo para quem está pensando em desistir, não desiste, foca, faz o negócio acontecer, torna isso um objetivo para a tua vida que vai dar certo. Legal, cara, muito bom. Enfim, mas é Gamecast oficial, Instagram, inclusive verificado. É que agora que chegou no selinho, agora que chegou no selinho, ele desencanou. Selinho, né? Selinho azul. Para quem quer escutar apenas, a gente está aí nos principais streamings, inclusive no Spotify, que é o único que eu sei o nome. Mas se alguém quiser patrocinar, eu decoro outro nome. 2 nomes eu dou conta de decorar. E se alguém quiser ver o episódio, também a gente está lá no YouTube. E aí, Patrick, para encerrar aqui, você vai ter que pedir uma música. Você já escutou todo, você já deve ter até pensado, né? Espero que você não sei se eu vou de axé, né, Indé? Para nós pular um carnaval que faz tempo que não acontece. Eu não sei se eu vou de rock. Eu não pulo um carnaval, cara. Tá louco. Mas vai voltar ano que vem, se Deus quiser, vai tudo normalizar. Deus, bom, eu tenho uma música que eu gosto de ouvir, me motiva, me inspira aí. É uma música do Felipe Ret com o Marcelo Falcão. O nome da música é Não Desista Agora. E o refrão dela é muito legal, fala algo do tipo assim: seja luz, apesar do agora. O caminho é a vitória. Sua cruz é do tamanho da glória. Não desista agora. É uma música muito legal aí. Quem gosta vai... Que legal, cara. Boa. Que legal, adorei o refrão. Como é que é o nome da música? Não Desista Agora. É Felipe Ret com Marcelo Falcão. Tá, eu vou procurar aqui. Cara, muito obrigado. Foi bom, né, Indec? Muito bom, excelente. Fantástico. Legal. Eu que agradeço. Legal. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Um abraço e até o próximo Gamecast. Tchau, valeu, até mais. Tchau. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.